Olá, vamos para este bloco para dar continuidade à questão da decretação da calamidade ou emergência, porém agora não tratando sobre o viés da lei de responsabilidade fiscal, não sobre as consequências da lei de responsabilidade fiscal, mas sim quando a decretação de calamidade ou decretação de emergência acontece por uma questão de catástrofe natural, por uma situação de alguma emergência, alguma calamidade decorrente como fato gerador de alguma intempérie, de algum desastre natural. Isso acontece muito quando estamos falando de enxurradas, de tempestades, de ventos com uma velocidade muito alta que vem atingir, às vezes, uma comunidade inteira, um distrito, ou às vezes até a cidade como um todo. Tranquilos? E quando nós falamos dessa parte, dessa política de proteção civil, nós estaremos pensando no quê? Estaremos pensando na questão da proteção, da emergência, da calamidade, relacionado a quê? Relacionada à Lei 12.608. A Lei 12.608 de 2012 instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Já a Lei 12.340 disciplina possíveis transferências de recursos quando acontece algum desastre desses. E o Decreto Federal 7257 de 2010 regulamenta a medida provisória 494, quando dispôs sobre o Sistema Nacional, né, de Defesa Civil. Ora, aqui então estamos diante de uma situação de calamidade ou de emergência, colocadas essas expressões calamidade e emergência na lei da defesa civil, na legislação que norteia a defesa civil. Vocês já devem ter percebido, às vezes, quando acontecem esses desastres, inclusive aparece o pessoal da defesa civil. Se você é do município, se é um vereador, você é da prefeitura, você já tem mais uma comunicação, uma maior vivência, já escutou já com, ou até, quem sabe, até você é um agente da defesa civil. Então, a defesa civil, ela é utilizada, dentre outras atribuições, para fazer frente a essas situações de calamidade e de emergência quando acontecem esses desastres. E a partir desse cenário, então, é possível que o município, diante de uma situação nefasta como esta de desastre, é possível que o município decrete a emergência, institui a calamidade. Com isso, tenha uma certa flexibilidade de algumas regras e contratações e também possuirá uns benefícios acerca de transferência de recursos da União e dos estados para os municípios ou da União para os estados e assim por diante. Tranquilos? Sobre este assunto, chamamos a atenção no slide seguinte, mais precisamente do Decreto Federal 7257 de 2010, quando ele define o que é o desastre. Então, o desastre não é uma situação que, para os fins do decreto federal e para esse microsistema da defesa civil, não é uma questão de pandemia, mas é uma questão do quê? De eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre um ecossistema vulnerável, que cause danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais. E aqui no decreto existe a definição do que é uma situação de emergência. Situação de emergência é uma situação anormal provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem em comprometimento parcial da resposta do poder público do ente atingido. Então veja que aqui a emergência
é quando nós temos uma situação anormal ocasionada por, seja aqui uma questão de desastre, que comprometa parcialmente o poder de resposta do Estado. O Estado que aqui estou falando é o Estado como um todo, né? Ou seja a União, seja o Estado, o Federal, os municípios. Um poder de resposta do Estado para com a sociedade. Acaba comprometendo. Essa situação, ela acaba sendo ali quase uma facada, entre aspas, né? No Estado, e o Estado tem ao seu poder de resposta parcialmente prejudicado. Isto quer dizer, não há uma paralisia completa do Estado, não há um comprometimento substancial, mas um comprometimento parcial. Tanto é que a situação de emergência é: olha, estou declarando emergência, estou decretando emergência, eu preciso de ajuda. Eu preciso que alguém me auxilie. Eu não posso ficar mais preso a determinadas regras para enfrentar essa situação anormal. Já o estado de calamidade, ele é diferente. Por que ele é diferente? Ele é uma situação anormal também, provocada por desastres, né? Causando danos e prejuízos que impliquem comprometimento substancial. Substancial. Então aqui a gente até coloca uma foto, imagine só aqui um furacão, algum desastre que gere aqui um dano humano e material ou ambiental extremamente gravoso, né? E aí nós poderíamos pensar aqui na questão do quê? Na questão de decretar a emergência, decretar a calamidade. E quem compete diante desses desastres? A quem compete decretar essa situação de emergência, ou situação emergencial, essa situação calamitosa ou de calamidade? Compete ao ente que for prejudicado. Ou seja, normalmente nós temos uma situação deste naipe envolvendo um município, né? Então, o município decreta a emergência, decreta a calamidade e acaba então falando: olha, eu preciso de ajuda. Pode ser que seja uma região? Pode, porque às vezes o desastre ele acaba sendo vivenciado não só por um município, mas por uma região. Ah, mas isso é usado quando? Aqueles que ainda não lembraram de nenhuma hipótese, é só pensar, normalmente no início do ano, claro que isso às vezes varia, mas já tivemos inúmeros casos nos últimos anos em Minas Gerais, em razão das chuvas. Já tivemos no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro. Já tivemos no Pará, né? Em razão do excesso de chuvas. Então, não só o excesso de chuvas, né? Mas é quando esse excesso de chuvas acaba desencadeando um desmoronamento sobre uma comunidade e aí prejudicando ali muitas pessoas, milhares de pessoas. Ah, mas o meu município é pequeno, tem 10 mil habitantes. Se atingir uma comunidade, vai atingir no máximo 500 pessoas. Mas se tem 10 mil habitantes, vai atingir 500 pessoas, nós estamos falando de 5% da população. 5% do seu povo é um número significativo para a sua realidade. E aí nós vamos ter que ter o quê? Nós vamos ter que provavelmente decretar, porque a gente aqui tem um poder de resposta do Estado. Esse poder de resposta que a gente diz é para fazer a alocação dessas pessoas, para contratar máquinas para auxiliar nessa retirada de entulhos, até para desenterrar às vezes corpos, na questão do que? Na questão de distribuição de alimentos, distribuição de lonas plásticas, às vezes porque é um vendaval e descortina, descobre, vamos imaginar, acaba fazendo retirando a cobertura de inúmeras casas. Aí nós temos o que? O Estado vai lá e acaba então utilizando isso. Tranquilos? Esta é a questão de decretação de calamidade ou emergência em razão de desastre. Em razão de desastre. Pode ser que para questões de contratos administrativos,
esse desastre natural, esse desastre provocado ou natural ou humano, possa gerar o quê? E aí a gente chama a atenção para o slide seguinte. Então veja só, pode ser que isto acabe desencadeando na parte das contratações para o uso de contratações emergenciais ou calamidade prevista no artigo 24, inciso 4 da Lei 8666. O artigo 24, inciso 4 da Lei 8666, prescreve a possibilidade de a administração pública dispensar uma licitação. O que é dispensa? Dispensa de licitação são hipóteses previamente previstas pelo legislador por algum motivo que ele entenda de interesse público, que ele afasta o dever de licitar para permitir uma contratação mais rápida ou, às vezes, mais estratégica. Essas hipóteses de dispensa de licitação, nós temos várias hipóteses de dispensa de licitação na nossa legislação, principalmente na Lei 8666 do 93. Em razão do valor, por exemplo, quando o valor é muito baixo, então às vezes não vale a pena fazer uma licitação. Em razão de guerra, em razão de situação de emergência, em situação que é para contratar alguém que é da própria estrutura da administração. Às vezes a dispensa pode acontecer diante de uma licitação que foi feita, porém foi deserta, em razão de contratar uma organização social, dentre outros vários no rol de dispensa de licitação, por exemplo, do artigo 24 da Lei 8666. A gente fala, por exemplo, do artigo 24, porque nem todas as hipóteses de dispensa de licitação necessariamente estão no artigo 24 da Lei 8666. Muitas estão no artigo 17 e no artigo 24. Porém, nada impede de termos hipóteses ou dispensas de licitação fora da Lei 8666, conforme a gente vai, inclusive, tratar futuramente neste curso. Então, o artigo 24, inciso 4 da Lei de Licitações, ele é para permitir contratações em situação de emergência ou de calamidade. Ah, mas aquelas relacionadas aos desastres naturais? Não. Qualquer emergência ou calamidade. Qualquer emergência ou calamidade, então é possível nós recorrermos ao artigo 24, inciso 4. E o artigo 24, inciso 4 diz lá: nos casos de emergência ou de calamidade, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas e obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento de situação emergencial ou calamitosa, e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídos no prazo máximo de 180 dias consecutivos contados à ocorrência da emergência ou da calamidade. Então veja só que esse artigo 24, inciso 4, ele é para quando nós tivermos uma situação de calamidade, uma situação de emergência, a gente não tenha que esperar todo o fluxo normal de uma licitação. Então é permitido que a gente já faça diretamente. Então não tendo que aguardar todo o fluxo natural de uma licitação. E aí já faríamos o quê? Uma dispensa de licitação. Entendido? Aí alguém ainda deve estar pensando, né? Mas me diga uma coisa, Luciano. Essa hipótese de dispensa ela pode ser usada quando existe uma decretação de emergência ou uma decretação de calamidade para os fins do desastre natural que nós vimos da legislação anterior? Sim, pode. Pode sim a situação de calamidade ou de emergência de um aspecto de um desastre ocasionar, ou seja, refletir, ocasionar como reflexo uma contratação emergencial com base no artigo 24, inciso 4 da Lei 8666. Plenamente possível. Agora, não é verdade dizer que o artigo 24, inciso 4, só pode ser usado para as situações
de emergência ou calamidade previstos na legislação de proteção e defesa civil. Por quê? Porque não há a imprescindibilidade de um desastre nos termos da legislação de proteção civil para a ocorrência do artigo 24, inciso 4 da Lei 8.666. Vai que, porventura, exista uma liminar judicial, decisão judicial, impondo a um município que entregue algo em 72 horas a um município. Ora, aqui nós não vamos ter tempo para fazer licitação. E se nós não temos esse produto, esse objeto em estoque, nós vamos ter que cumprir a ordem judicial e cumprir com urgência, porque aquela ordem judicial nos gerou uma emergência. E aí poderemos utilizar o artigo 24, inciso 4º. Pode ser que use até o artigo 24, inciso 4º, diante de uma emergência provocada por desídia administrativa. Como assim, Luciano? Imagine só que você tem aqueles contratos de serviços contínuos, 12 por mais 12, por mais 12, por mais 12, por mais 12. Aqueles contratos administrativos previstos no artigo 57, inciso 2 da Lei 8.666. Então, imagine só que, infelizmente, o pessoal dorme na administração pública, da Prefeitura de Catapora do Oeste, que é meu município fictício, mas antes da minha gestão, porque depois da minha gestão isso não aconteceria jamais, porque atualmente eu sou o gestor lá de Catapora do Oeste e não deixaria isso acontecer, brincadeiras à parte, mas imagine só que o contrato de limpeza pública, ele se encerra na terça-feira e na segunda que o pessoal fala, meu Deus do céu, o contrato se encerra amanhã. Ou pior, imagine que não foi nem na segunda, foi na quinta. Né? O que acontece? Eu vou ficar sem contrato e não vai dar tempo de fazer uma nova licitação. Então, o que eu farei uma dispensa por emergência por este período, para não ficar sem esse serviço. Então, imagine só, o contrato se encerra na terça, nós percebemos isso na quinta, não fizemos nenhuma prorrogação, logo não é possível mais prorrogar o contrato, porque o contrato se extinguiu, né? Ou seja, alguém poderia falar, mas faz um aditivo retroativo. Olha, pessoal, isso não é lícito, isso não é lícito, né? Então, isso não está de acordo com a legalidade. Então, nós vamos ter que fazer o quê? Vamos ter que pagar esses 2 dias em caráter indenizatório, e vamos ter que contratar uma empresa para fazer frente a esse serviço essencial à administração e à sociedade, e enquanto isso fazemos uma nova licitação. Ou seja, essa foi uma emergência ocasionada por quê? Por uma falta de planejamento, por uma desídia administrativa. Nós chamamos de uma incúria também. Posso usar o artigo 24, inciso 4? Pode usar o artigo 24, inciso 4, senão você vai sacrificar o interesse público. Entretanto, num caso desse de desídia, de incúria, eu vou ter que instaurar o processo administrativo disciplinar para apurar a falta daquele agente público que não tomou a devida cautela no tempo adequado. Ou seja, ele vai ter que ser responsabilizado, sob pena de responsabilização do ordenador que nada o fez. Ou seja, aí não, aquele que é o ordenador, ele será responsabilizado pela sua desídia em buscar a responsabilização daquele desidioso que não fez o aditivo a tempo. Tranquilos? Ou não preparou a nova licitação a tempo. Destaca-se que esse artigo 24, inciso 4º, ele poderia ser usado por uma questão da pandemia? Pode ser usado por uma questão da pandemia? Pode, no caso de obras. Porque a gente vai ver à frente que a legislação especial da pandemia, da Covid, né, ela não trabalhou a possibilidade de obras de engenharia. No artigo 24, inciso 4º, é possível de ser feito por obra de engenharia pela dispensa por emergência. É claro que toda contratação relacionada ao artigo 24, inciso 4º, elas têm que estar relacionadas com a situação emergencial. Mais uma vez, eu não posso aproveitar a situação emergencial de calamidade para comprar, vamos imaginar, uniformes escolares para o ano que vem.
É. Ah, não, eu vou aproveitar que a situação está de emergência e já vou comprar uniformes escolares, porque é uma situação tumultuada, então eu já vou comprar. Não, não é possível, né? Isso não é possível, porque ela não está diretamente relacionada para enfrentar a situação de emergência, para já aqui fazer frente ao comprometimento que está acontecendo a resposta do Estado. Tranquilos? Então, na próximo slide e no próximo bloco, melhor dizendo, nós vamos falar sobre a lei da Covid, ou seja, sobre a criação pela lei da Covid, inclusive de uma nova hipótese de dispensa, que parece muito com a dispensa do artigo 24, inciso 4, mas tem critérios e requisitos diferenciados, tá bom? Então, até o próximo bloco.